Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta sexta-feira, dia 20 de julho. BRKM5, só para resumir aí, são destaques negativos que eu vou fazer nessa videoanálise. E desses destaques, começando aqui pela BRKM5, queda de 4,91% nesse pregão. É importante ressaltar que a gente já comentou esse ativo no dia que ela fechou aqui, ó, em alta, no dia 18/7, que estava num ponto importante com chance de entrar pressão vendedora. Assim como nós comentamos ontem em lojas Renner também com chance de entrar pressão vendedora, a ação realmente entrou pressão vendedora devido a uma região de suporte que ela estava testando. Agora era uma região de suporte de um fundo anterior que estava funcionando como resistência. Aqui na BRKM5, a ação já tinha um topo no semanal, já tinha um topo aqui no gráfico semanal, topo descendente, e gerou ali a busca da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, a candle de reversão, baseado também no que essa ação fez aqui, nesse movimento forte de baixa que anula uma tendência de alta, abriu a chance de entrar aqui pressão vendedora e gerar essa formação aqui de queda. Foi o que aconteceu no pregão de hoje. E com isso aumentou a chance dessa ação romper esse suporte imediato em 11,51, 11,51 a 11,48, que é a região de topo anterior. Então são suportes imediatos para a BRKM5. Depois desse suporte a gente só teria mesmo lá, pegando aqui o gráfico semanal, que já estabeleceu aqui um movimento de baixa. Por enquanto, o objetivo principal é buscar uma faixa de 10,91, próximo suporte importante. Depois de 10,91, teria ali outro suporte em R$ 10,48 para o ativo. A questão de não abrir, por mais que seja bom sinal de baixa, não dá para fazer entrada devido ao tamanho do stop, mais de 8% entrar aqui nesse ponto e stop aqui em cima. Mesmo que o objetivo não extrapole esse fundo aqui anterior, mas o stop ficou muito grande para esse ativo aí no gráfico diário. TIM P3, outra que fechou a semana muito mal, confirmou aqui queda de 14,6% na semana e confirmou com isso, 14,6%, confirmou com isso um pivô de baixa, perdendo os R$ 9,00 também, muito mal. E nesse momento com a chance maior de buscar a região de R$ 8,15 a R$ 8,00. Essa seria a principal zona de suporte que esse ativo pode atingir e gerar um repique de alta. Se ela vier direto para cá, aumenta a chance dela de ter algum repique de alta, de entrar pressão compradora nessa região. Mas o cenário gráfico dessa ação, que era bom ainda no médio prazo, mesmo com o topo no gráfico, que tinha dado uma perda de força, né, com esse topo aqui no gráfico semanal, mas não tinha perdido ainda dos 9,38, com a perda desse 9,38 piorou a situação desse ativo para pensar em ponta compradora. Então, fica difícil pensar em ponta compradora nessa ação que não seja aí para quem gosta de operar uma operação contra a tendência, tá? Que não é recomendada. Depois desse grande movimento de baixa, se ela conseguir chegar lá nos R$ 8,00, é o que aumenta, como eu disse, aumenta a chance de repique de alta desse papel. Pegando até esse pivô aqui, colocando os números do Fibonacci, projetando ele aqui para baixo, uma das projeções desse pivô para baixo aqui tem 7,89, que praticamente atinge essa região de suporte comentado. Um pouco abaixo dos R$ 8,00 seria a primeira projeção de queda aí, de acordo com os números Fibonacci em cima desse pivô de baixa. DASA 3 ativo terminou a semana com queda de 7,12%. Candle de reversão ali no gráfico diário, perspectiva de poder gerar um repique de alta em busca dos suportes perdidos, 12,52, 12,71, mas é importante destacar o motivo dessa análise dela, que a ação já tinha gerado a formação ali de um topo duplo, agora estabeleceu um pivô de baixa com fechamento abaixo dos 12,72. Ao perder a mínima aqui dessa semana, o próximo destino dessa ação fica ali no suporte dos 10,63, antiga resistência de 10,63, agora funcionando como suporte de 10,63, depois disso o número redondo dos R$ 10,00. Seriam os principais objetivos aí de queda da BRKM5. Antes de chegar nesse patamar, abre a chance de gerar repique de alta no diário, mas continuando com a perspectiva negativa dela, que é de manter sua tendência de baixa de curto a médio prazo. CIRI 3 gerou um bom topo no gráfico diário dela, boa formação de topo.
A perda da mínima deste candle, 14,02, amplia bem a chance de continuar caindo. Lembrando que essa ação está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, até um topo duplo que ela gerou aqui ao perder esse fundo, aí gera um topo descendente, voltando para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. No gráfico semanal ainda está dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, mas ainda não muito forte, de acordo por não ter fechado abaixo dos R$ 13,34, mas já temos um alinhamento ali da média para baixo, a média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade. Com isso, a perspectiva ainda mais negativa para a ação. Por isso é importante ficar atento na perda dos 14,02. Lojas Renner que a gente tinha destacado no pregão de ontem, até comentei no início dessa videoanálise, que tinha destacado o ponto importante que ela estava batendo, que aumentava a chance de entrar pressão vendedora aqui nessa região. Ela já abriu forte embaixo e fechou com queda de 2,31% abaixo da média móvel de 13 períodos. Não ficou mais do que um pregão acima dessa média. A perda dos 54,49 também aumenta a chance de queda desse ativo, que já tem pivô de baixa no gráfico semanal. E aí o próximo suporte, se perdeu 54,49, próximo suporte em torno de 53 a 52,50 e mais abaixo 51,45. Por último, MYPK3, ação que vem também em tendência de baixa, médio prazo já que é alinhada para baixo e também no curto prazo alinhada para baixo, topos e fundos descendentes, perdeu uma região importante de 2 fundos. Depois que perde essa região importante de 2 fundos, volta lá a bater nesse fundo anterior e gera esse topo aqui, fechando com queda de 4,89%, na semana 2,78% de queda, perspectiva de manter a sua linha aí descendente em busca do número redondo dos R$20, que primeiramente é o suporte aqui desse fundo, R$19,98, R$20, e abaixo desse patamar, olhando para um gráfico de maior periodicidade, só teríamos suporte mesmo aqui em torno dos R$19,36, seria o próximo suporte para a MYPK3. Enfim, são ativos que eu não vejo muita chance de pensar em ponta compradora, principalmente se for focar em curto a médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.